paz de Cristo, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Fonte de Água Viva. Hoje nós estaremos iniciando uma série sobre doutrinas bíblicas. E hoje o assunto que iremos abordar é sobre o batismo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui você vai encontrar vários vídeos sobre estudos bíblicos. Se gostar, deixa o like e ative o sininho das notificações. Toda vida que eu poste um vídeo, você seja notificado. Bora pro vídeo? Pois bem, meus amados, nós estaremos iniciando sobre o assunto do batismo e nós iremos ler, para iniciar o estudo, o livro de Mateus, capítulo 28, e o versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma breve introdução sobre o batismo. O batismo é uma doutrina base do cristianismo, porque primeiro foi uma ordem que o Senhor deixou, com seus discípulos. Ele disse, neste texto, antes de subir, antes da sua ascensão ao céu, depois de morto e ressuscitado, ele dá esta ordem para os seus discípulos batizar. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Cristo também ele se batizou. Ele se batizou e a palavra vai dizer que João Batista dizia: não, Senhor, tem que ser ao contrário, o Senhor que tem que me batizar. Mas Cristo vai e diz, responde: por enquanto, deixe que seja assim, para que a justiça seja cumprida. Porque Cristo se batizou? Para dar o exemplo, para que nós viéssemos também a se batizar. Os apóstolos, durante o ministério de Cristo aqui na terra, eles também batizavam por ordem de Cristo. E como o texto mostra, depois da sua subida, ele deixa a ordem para todo discípulo fazer discípulo e batizar. Então é um dever de cada um de nós. É um dever de cada um de nós. E para nós estudarmos o batismo, primeiramente eu queria falar sobre a palavra batismo, encontrada no Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, na língua grega, original grego, e onde é encontrada a palavra batismo no português, depois de traduzida, no original grego, é a palavra baptismo. E esta palavra baptismo tem um significado de quê? O significado de submergir, afundar, mergulhar. Então, não é a palavra se molhar, não tem um significado essa palavra de se molhar com água, não. A palavra batismo foi usada por Cristo, por João Batista e pelos discípulos, consequentemente em Atos dos Apóstolos, no significado de mergulho. A pessoa mergulhava totalmente, afundava na água, E nós vemos os exemplos, que na palavra diz que quando havia um batismo, tem que ser ou num rio, ou num lugar que tivesse muita água. E neste estudo sobre o batismo, eu vou dividir em alguns vídeos. Por quê? Porque nós estaremos estudando dentro do batismo 3 significados. Que o primeiro significado do batismo é a purificação.
O segundo é o arrependimento. E o terceiro é o novo nascimento. O batismo traz esses três principais significados. E a purificação, o batismo traz esse sentido, porque o primeiro homem que nós vemos aí na Bíblia trazendo essa ideia de batismo foi João Batista. Mas de onde ele tirou isso? De onde veio esse entendimento dele de estar batizando as pessoas, né? De estar mergulhando as pessoas dentro d'água? Nós vamos ver esta purificação. E por que desta purificação, deste ato, né, desta atitude? Que a palavra vai dizer em Romanos 5,12 o seguinte. Romanos 5,12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. O batismo significa purificação dos pecados. O homem caído precisa ser purificado para se ligar novamente com Deus. Isso que o Evangelho nos ensina. Por isso que o batismo é importante. Em Romanos 3,23, diz que porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado é que suja o homem, né? A Bíblia também vai dizer em Isaías que nossas obras de justiça para Deus são como trapos de imundícia. Ou seja, o homem não é justificado diante de Deus. Por isso que precisa do batismo. O batismo é em Cristo. E nós iremos ler de onde João Batista, né, tirou essa história do batismo. Na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Que diz: nos quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nos quais poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. O texto aqui nos fala claramente que aquela história de Noé, aquelas águas do dilúvio que veio, ali foi uma figura do batismo, né? Aconteceu no passado, mas que apontava para a salvação da humanidade, aquelas águas, né, no futuro. A terra naquela época, como nós bem sabemos, estava corrompida, que a Bíblia diz que todo o pensamento do coração do homem era continuamente má, ou seja, o mundo estava podre, apodrecido do pecado. Então, Noé achou graça diante de Deus e foi salvo pelas águas daquele batismo, daquela figura, que apontava para o futuro, para o batismo em Cristo. Por quê? Porque lavou a terra, purificou a terra, porque toda a humanidade estava corrompida. E as almas que se salvaram pela água. Então, João Batista entendeu isso, né? Jesus, sendo Deus ou sendo humano, ele, na forma humana, ele também entendeu isto, o batismo. Por isso é uma doutrina cristã. A outra figura do Antigo Testamento que aponta para o batismo como ideia de purificação, nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 1 e 2.
que diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Amém. Que linda passagem. Bem sabemos que Moisés, no Antigo Testamento, também era figura para Cristo, porque era o mediador entre Deus e os homens de Israel. Os homens não aguentavam ouvir a voz de Deus, mas Moisés fazia essa figura de sacerdote, né? Era a figura de Cristo, porque Cristo hoje é quem faz a mediação entre nós, humanos, e Deus. Assim Moisés. Por isso que a passagem diz que eles, naquela época, foram batizados em Moisés, porque já era figura de Cristo. O Antigo Testamento, o Hebreu diz que são sombras, ou seja, Paulo diz que é um espelho, você não vê direito. Naquela época o espelho não tinha essa precisão de mostrar o nosso reflexo como tem hoje, era uma imagem borrada, e Paulo usa esse exemplo, né? Ele diz que o Antigo Testamento é uma sombra, é algo borrado, mas que a plenitude está em Cristo, está na igreja, né? O Israel de Deus, Gálatas, amém, glórias a Deus. E voltando para o assunto do batismo em si, eles foram batizados em Moisés, figura de Cristo, na nuvem e no mar. Ou seja, quando os israelitas, o mar é aberto, eles passam pelo meio do mar, a seco, mas eles ficam abaixo do nível do mar. Por isso que era figura do batismo. Eles ficaram submersos nas águas, embaixo do nível das águas. E também tinha essa nuvem, que estava, o texto no Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 13, verso 21, vai dizer que a nuvem estava entre o pilotão de Israel e o pilotão do Egito que vinha para capturar Israel. E eles foram também batizados não só no mar, mas também nesta nuvem, o qual diz que para os israelitas aquela nuvem trazia claridade, trazia luz, e que para os egípcios era algo escuro, que não dava para enxergar. Então eles foram salvos por esta nuvem, sendo batizados, sendo figura para o batismo para Cristo em nossa vida. Porque Cristo, quando nós somos batizados no nome dele, nós andamos em novidade de vida. O Egito fica para trás. O Egito representa escravidão e pecado. Em João, Cristo vai dizer que aquele que é escravo do pecado, aquele que peca é escravo do pecado. Mas aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então, no batismo em Cristo, o Egito fica para trás. Nós não podemos mais voltar para o Egito, nós não podemos voltar para a escravidão do pecado, porque, meus amados, nós fomos libertos em Cristo, e só em Cristo nós temos salvação. Este é o primeiro vídeo, meus amados, que eu queria fazer sobre o batismo. Irei fazer mais dois. O primeiro que foi esse, purificação. O segundo, arrependimento. Segundo vídeo. E o terceiro vídeo, novo nascimento. Não perca esses dois vídeos. Se gostar, meus amados, compartilhe este vídeo para que a palavra do Senhor alcance mais vidas. Seja um missionário, seja um canal de pregação do Evangelho, né? É o que eu peço a vocês, essa ajuda, que vocês compartilhem, para que neste mundo, meus amados, corrompido, tenham uma chance, as pessoas escutem a palavra de Deus. Então, obrigado aí e até a próxima. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.